Olá, meus camaradas! Sejam muito bem-vindos ao canal Automação e Simulação. No vídeo de hoje, você vai aprender a programar em texto estruturado a cena 15 Pick and Place XYZ do Factorio. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzão para vocês. Já deixa aquele like, e se não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Não custa nada e vocês vão estar me ajudando bastante a trazer cada vez mais conteúdo. Agora, vamos abrir o projeto base 4. Se você não viu o vídeo titulado Programação de CLP em texto estruturado, cena 5 Assembler, eu recomendo muito que você assista. Nesse vídeo, nós criamos o projeto base 4, que contém configurações necessárias para que o Codes possa se comunicar com o Factorio via Modbus CP/IP, onde o Codes atuará como mestre e o Factorio como escravo. Além dessas configurações de comunicação, esse projeto vem com uma GVL, uma Global Variable List, e com uma pool base. Dito isto, vamos salvar um novo projeto. Vamos em File, Save Project As e vamos nomear o nosso projeto com o nome da cena que vamos programar, que é Pick and Place XYZ. Pronto, nosso projeto está criado. Eu vou fazer uma modificação na pool base 2, então eu vou deixar uma nova pool base 2 para vocês na descrição do vídeo. Porque a pool base muda de acordo com o número de entradas e saídas, então a gente tem que fazer modificações. De qualquer maneira, qualquer pool ou GVL que eu vá acrescentar no vídeo, eu deixo na descrição. Então, essa aqui também eu vou deixar, mais a da GVL. Então, agora vamos no Factorio. Com o Factorio aberto, vamos em cenas. E clicamos na cena 15, Pick and Place XYZ. Agora vamos em File, Drivers. E em Driver escolhemos a opção Modbus CP/IP Server. Vamos em Configuration. Vamos adicionar uma entrada digital referente ao modo manual. Então, para evitar que as caixas fiquem desorganizadas aqui em cima do pallet, eu vou colocar um anteparo bem aqui. Por quê? O sensor ele tem um tempo de resposta diferente para cada caixa, né? Ele não vai reagir sempre no mesmo tempo, né? Ele tem um intervalo de tempo ali e um pouquinho que a mais ou a menos que a caixa percorra vai dar uma diferença na hora de a gente organizar ela aqui em cima do pallet. Então, eu vou colocar um anteparo aqui para evitar isso. Ela vai sempre parar no mesmo local. Tá? O sensor ele vai ser mais para desligar a esteira. Que às vezes ele vai percorrer um pouco mais, às vezes um pouco menos. Como é que eu alteraria isso? Ou eu coloco esse anteparo aqui, ou eu configuraria a esteira para um modo analógico e colocaria uma velocidade bem pequena. Aí sim o tempo de resposta do sensor não faria tanta diferença. Só ver que isso aqui é muito grande. Vamos
é esse aqui. Então foi essa solução que eu encontrei, tá? Para ficar melhor, ficar uma coisa mais organizada. Porque o que estava acontecendo era de as caixas ficarem desorganizadas, às vezes ficava meio para fora do pallet. Nunca tava, você dava os comandos para o manipulador sempre os mesmos e ela acabava ficando em um lugar diferente. Tá, mas essa é só uma possível solução, tá? Se vocês tiverem uma solução melhor, é só usarem a solução que vocês acharem, tá? Como disse para vocês, tem esse anteparo e você poderia diminuir a velocidade da esteira. Foram as duas soluções que eu pensei, mas essa de diminuir a velocidade da esteira geraria um esforço maior de programação. Aqui é só colocar isso aqui que já resolve. Então, eu achei melhor essa solução. Feito isto, vamos voltar no Codes e tá. Antes de voltar no Codes, tem mais uma configuração que a gente tem que ajeitar. Aqui em Scale, a gente coloca 10 ao invés de 1, tá? Isso vai fazer total diferença na hora dos valores que a gente for colocar os valores dos atuadores dos eixos x, y, z. Porque isso aqui ele altera, como está dizendo aqui, os valores dos sensores e dos atuadores. Então, os valores dos sensores são multiplicados e os dos atuadores são divididos por este valor. Eu já vou dar start logo no servidor. Vamos voltar agora no Codes para revisar nossa programação. Tá, mas está faltando adicionar a pool pick and place XYZ. Vamos adicionar objeto. Em application, vamos adicionar um objeto do tipo pool. E essa pool eu vou nomear pick and place XYZ. Vamos adicionar essa pool a main task também. E vamos adicionar a programação. Então, esses três blocos de notas referentes a GVL, a pool base e essa pool pick and place XYZ, é só reforçando que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Então vamos começar a revisão da programação da pool pick and place XYZ. Aqui temos as bordas de subida deste sensor box set place e deste sensor part set place. Tá? O part set place é esse sensor aqui, que está no final da esteira onde vai parar a caixa. E o box set place é este sensor aqui, que vai parar o nosso pallet.
para que a gente descarregue as caixas no pallet. A gente utiliza a borda de subida porque estes sensores eles são normalmente fechados, tá? Então, para indicar que a peça passou completamente por ele, nós utilizamos bordas de subida. Aqui temos a borda de descida deste sensor aqui. A borda de descida é para indicar que o sensor detectou. O sensor normalmente fechado ele está no nível lógico 1. Assim que ele detectar a peça, ele vai para o nível lógico 0. Então a gente tem uma borda de descida. Aqui na verdade só temos um contador. E quando é que eu adiciono 1 nessa contagem? Tá, sempre que chegar uma caixa aqui, eu vou adicionando 1 à contagem. Tá, quando a gente tiver essa borda de descida deste sensor aqui. E eu movo o valor da contagem desse contador para o display, que é essa variável counter. A gente tem um display no painel elétrico que vai exibir o número de caixas transportadas. E aqui eu tenho essa variável i, que é do tipo byte. Tá, poderia ser inteiro, word. Eu utilizei byte para economizar um pouco de memória. Não faz sentido eu declarar um número inteiro se eu vou utilizar somente 3. A gente vai utilizar esse número i, ele varia de 1 a 3. A menor quantidade que eu posso utilizar é o byte, que vai de 0 a 255. Então, essa variável i ela vai ser uma espécie de contador local, né? Porque nós vamos colocar 3 caixas sobre esse pallet. Então, o i vai variar de 0 a 3. Aí, dependendo do valor do i, nós vamos ter uma rotina, né, para o manipulador. Tá? Quando for 1, a gente vai ter uma rotina, ele vai trazer um pouco mais para cá, para o lado direito. Quando for 2, um pouco para o lado esquerdo. E quando for 3, ele vai colocar em cima das duas caixas. Tá? Então eles vão ter uma rotina para cada valor do i. Então aqui nós temos a esteira das caixas. Sempre que este sensor aqui, Pressure Place, ele não estiver detectando caixa, nós vamos ligar essa esteira. Isso vai estar acontecendo a todo momento. Se este sensor não detectou, liga essa esteira, atribui o valor true à parte com veio, que é essa esteira. Ele detectou, desliga a esteira. Então isso vai estar acontecendo a todo momento. A mesma coisa para a esteira dos pallets, que é essa aqui, que é a box conveyor. Essa aqui. Então, só que para essa esteira aqui, quando esse sensor ele não estiver detectando, nós vamos ligar a esteira, mas nós só vamos desligar se o passo for diferente de 11. Tá? Porque no passo 11 o pallet vai estar aqui parado. Tá? Então, e eu vou querer ligar a esteira novamente, tá? Para poder descarregar o pallet. Ele para aqui para carregar, depois eu preciso ligar novamente justamente nesse passo 11 para descarregar. Então a gente põe mais essa condicional aqui, tá? De o passo ser diferente de 11 para eu desligar a esteira.
Aí sim nós começamos o nosso case, né, o nosso sequenciamento. Antes de começar o case, o sequenciamento, a gente fez essas lógicas para as esteiras. E assim que os sensores, tanto o Part at Place quanto o Box at Place, detectarem o item, esse aqui detectar a caixa e o Box at Place detectar o pallet, quando ambos os eventos acontecerem, nós vamos para o passo 1. Tá? A gente coloca o if note porque eles são sensores NF. No passo 1 é para a gente capturar a caixa, né? Para o manipulador pegar a caixa aqui em cima dessa esteira. Então, a gente move 85 para o eixo X e 55 para o eixo Y. Certo? E quando o sensor, esse SPX aqui e SPY são os atuadores. Tá? A gente vai jogar esses valores para os atuadores. Óbvio que o valor não vai instantaneamente. O sensor ele não vai detectar já instantaneamente esses valores. Eles vão aumentando gradualmente de acordo com como o manipulador vai se mexendo. Então, quando o sensor do movimento do eixo Y detectar esse valor entre 54 e 56, aqui a gente moveu 55, tá? Nós vamos mandar 53 para o SPZ, tá? Mas não é só essa condição. Também tem que o sensor de movimento do atuador do eixo X tem que estar entre 84 e 85, que é o valor que a gente jogou para o atuador do eixo X. A gente colocou 85 para o X e 55 para o Y. Isso aqui foi feito, esses valores, nós fomos na tentativa e erro aqui. Tá? A gente foi testando, foi os melhores valores que eu achei. Tá? Você pode ter um valor um pouquinho diferente, vai de como você programou. Então, depois que eu movimentar completamente o X e o Y, nós vamos movimentar o Z. Nós vamos descer o Z para esse valor até 53 para ele pegar a nossa caixa. Né? Então, a gente joga o valor de 53 para o atuador do eixo Z e quando o sensor do eixo Z detectar que está entre 52 e 54, nós ligamos o vácuo, atribuindo o valor true à variável grab. Também vamos para o passo 2. Tá, o passo 2 é a escolha da rotina de acordo com o número de caixa. Tá, então é isso que está acontecendo aqui no 2. Tá, se eu for a minha primeira caixa, nós vamos para o passo 3. Se for a minha segunda caixa, nós vamos para o passo 6. E se for a terceira caixa, vamos para o passo 8. Tá, então, como eu havia dito para vocês, nós vamos escolher uma rotina de acordo com a quantidade de caixas. Então, aqui o passo 3 é recuar o eixo Z. Ou seja, nós vamos subir o manipulador. Então, a gente abaixa um pouquinho para pegar, depois traz o manipulador de volta já com a caixa. Então, a gente move 0 para o atuador do eixo Z e quando o sensor do eixo Z detectar que está 0, nós vamos para o passo 4. O passo 4 é posicionar o manipulador sobre o pallet.
Então a gente vai posicionar e descarregar a caixa no pallet. A gente pode colocar só descarregar, né, que fica já completo. Descarregar a caixa no pallet. Então, primeiro a gente move 32 para o X e para o Y, para os atuadores do eixo X e para o atuador do eixo Y. E quando os sensores do eixo X detectar que esse valor foi atingido, e do eixo Y também detectar que este valor foi atingido, nós movemos 100 para o atuador do eixo Z. Tá? Ele está aqui em cima, a gente vai dar a amplitude máxima para ele, que é 100, para ele colocar a caixa bem próximo do pallet. Depois, quando ele chegar lá embaixo, que o sensor do eixo Z detectar que ele atingiu esse valor de 100, nós desligamos o vácuo e vamos para o passo 5. O passo 5 também é recuar o manipulador. Recuar o manipulador no eixo Z. Vou colocar só recuar o eixo Z, né? Então, recuamos no eixo Z e voltamos para o passo 1. Então, descarregamos a nossa primeira caixa. Voltamos para o passo 1, que é o que? Capturar a caixa. Descarregou a caixa, a primeira caixa, volta para o passo 1. A gente não volta para o passo 0. A gente volta para o passo 1, que é justamente capturar a caixa. Só que aí faz toda aquela rotina de pegar a caixa. E agora, quando chegar aqui no passo 2, ao invés de eu ir para o passo 3, como o meu I, que é o número de caixas, vai para 2. Tá? Então, meu I naquela primeira vez foi 1, agora o meu I é 2. Então, ao invés de eu ir para o passo 3, nós vamos para o passo 6. O passo 6 já começa com o recuo do eixo Z. Atribuímos 0 para o atuador do eixo Z. E quando o sensor do eixo Z detectar que ele está em 0, nós atribuímos 32 para o atuador do eixo X e 61 para o atuador do eixo Y. Quando os sensores do eixo X detectar que ele atingiu esse valor e o do eixo Y detectar que ele atingiu esse valor, nós vamos para o passo 7. Esse aqui realmente agora é posicionar a caixa sobre o pallet. Já esse 7 é só para descarregar. Descarregar a caixa sobre o pallet. Essas alterações que eu estou fazendo, eu vou colocar no bloco de notas também, tá? Esses comentários referentes ao passo que nós estamos. Então, como é que a gente descarrega a caixa sobre o pallet? Nós movemos 100 para o atuador do eixo Z. Quando o sensor do eixo Z detectar que ele está em 100, nós atribuímos o valor falso para a variável grab, ou seja, nós desligamos o vácuo e vamos para o passo 5. O passo 5 ele é recuar o eixo Z, e quando ele recuar completamente, nós vamos para o passo 1. Note aqui que eu estou reaproveitando passos, né? Em vez de eu escrever isso aqui de novo e isso aqui de novo, basta essa lógica todinha desse passo, é só reaproveitar o passo, né? Voltar para ele, ao invés de eu reescrever essa lógica toda. A do 5 e a do 1, eu vou voltar duas vezes. Chega aqui no final, eu volto para o 5 e no 5 ele volta para o 1. A gente está reaproveitando bastante
a nossa lógica. Então, o passo 1 é para capturar a caixa novamente. Então, descarregamos a primeira caixa, descarregamos a segunda. Agora vamos capturar a terceira caixa. Só que agora a gente faz todo o processo de capturar a caixa e quando chegar no passo 2, o nosso i está em 3. Tá? Então, com o i valor 3, nós vamos para o passo 8. Então, o passo 8 é recuar no eixo Z. Além de recuar no eixo Z, nós vamos virar a caixa. Tá? Como é que vira a caixa? Atribuindo o valor true a essa variável C+. Ela vai fazer aquela garra do manipulador girar. Tá? Porque as duas caixas vão ficar numa disposição e a outra que vai em cima ela vai perpendicular à disposição das caixas de baixo. Então é recuar no eixo Z, girar a caixa e posicionar a caixa sobre o pallet. Então como é que a gente posiciona a caixa sobre o pallet? Atribuindo esses dois valores aqui. Tá? Então primeiro recua. E quando eu recuar completamente, que o sensor detectar isso, gira a caixa. Atribuindo o valor true à variável C+. E esses dois aqui é para posicionar no eixo X e no eixo Y. Tá? Quando esses valores forem atingidos, que esses sensores detectarem isso, nós vamos para o passo 9. Então, o passo 9, note que agora, ao invés de mover 100, nós vamos mover somente 50 para o SPZ. Por quê? Ele vai ficar sobre as duas caixas, certo? Antes de mover a caixa sobre o pallet, tinha que descer completamente no eixo Z, atribuindo 100. Agora é só metade, tá? Porque essa terceira caixa a gente desce menos porque ela vai estar sobre as duas caixas. Então, atribuímos 50 ao atuador do eixo Z. Quando o sensor do eixo Z detectar isso, nós desligamos o vácuo, atribuindo false à variável grab. E vamos para o passo 10. Tá. Passo 9, vou colocar aqui, é descarregar a caixa. Vou colocar descarregar a terceira caixa. Tá? Então, e o passo 10 é recuar no eixo Z, atribuindo o valor 0 ao SPZ. E quando o sensor ele detectar que recuou completamente, nós desviramos a garra, atribuindo o valor de false à variável C+. É isso aqui, tá? A variável C+. Deixa eu mostrar para vocês. É C+, mas eu botei C+, tá? Ó, ela gira essa garra. Se consigo aproximar aqui. Pronto. Ó. Tá? Ela gira essa garra. Então, além de girar a garra, vai ligar a esteira box, que é essa aqui, essa primeira aqui, e a esteira de saída, que é essa aqui, a sheet conveyor. A box ela termina aqui nesse sensor e a sheet começa depois dele. Então antes deste sensor aqui é a box, depois desse sensor é a sheet conveyor, que é a esteira de saída. Então esse passo 10 aqui
seria ligar a esteira de saída. E vamos para o passo 11. Recuar no eixo Z. E ligar a esteira de saída. Então, o passo 11 é quando nós tivermos uma borda de subida neste sensor, Box Set Place. Tá? A gente tem uma borda de subida nele quando o pallet passar completamente por ele. Então, o passo 11 ele é o fim barra recomeço do ciclo. Então, quando o pallet passar completamente por este sensor, que a gente tiver essa borda de subida, nós desligamos as duas esteiras e também vamos para o passo 0. E se tivermos pressionado Stop ou esteja no modo manual, nós atribuímos o valor de false à variável Enable, ou seja, nós desabilitamos o sistema. E aqui a gente fez uma lógica para os sinaleiros. Tá. Não estando no modo de emergência, o sinaleiro vermelho está desligado. Se estiver no modo de emergência, o sinaleiro vermelho, o LED vermelho do sinaleiro vai estar ligado. Com o nosso sistema habilitado, se a esteira Box Conveyor ela estiver ligada, vai estar verde aqui. E se ela estiver desligada, vai estar amarelo. Então, mas na verdade não é nem a questão da esteira que é ligada esse LED amarelo, tá? Eu usei só para facilitar, mas ela é referente ao manipulador, tá? Por que eu usei a esteira? Porque quando ela parar aqui, o manipulador começa a se movimentar. Então sempre que ele estiver se movimentando, a gente liga esse LED amarelo. Tá? Geralmente aqui nas cenas do Factorio, na cena Production Line, que é a próxima cena, também quando o robô está se mexendo, o braço robótico, acende essa luz amarela. Tá? E se você vê na simulação da Real Games, sempre que o braço está se movimentando, que o pallet parar aqui, esse LED amarelo fica aceso. Tá, o LED amarelo é para risco não tão grande, ou quando uma variável está próximo do limite de operação. Tá, dito isto, vamos fazer o login. Tá, eu já startei aqui o Code Ctrl I. Vamos aqui em Device. Scan Network. E as credenciais, vamos agora Alt F8. Aguardar ele fazer o login. Ó, desconectou na hora o meu Code Ctrl I. Vamos conectar novamente. Pronto. Na hora da simulação. Vou já ver aqui porque ficou azul. Deixa eu mandar ele compilar aqui. Só para ver se tem alguma mensagem de erro.
Agora sim já está tudo verde. Então vamos faltou a gente corrigir alguma coisa aqui, peraí. Só dar um olho aqui na base 2. Tá. Faltou nós adicionarmos os canais, tá? Vamos dar stop aqui. Porque não adianta a gente mapear na GVL e os canais eles não foram criados. Tá? Então, aqui na GVL a gente já fez o mapeamento, tá? Das variáveis, das entradas e saídas, mas a gente não criou os canais, tá? Então não adianta de nada, tá? Vamos aqui em Modbus TCP Slave, Modbus Slave Channel. Vou só colocar aqui para a gente ver quantas entradas tem. Tem 11 entradas, 11 saídas. Então vamos adicionar o canal. Canal 0 eu vou nomear de entradas digitais. Temos um total de 11 e mapeamos as entradas digitais através da função 2. Agora vamos mapear as entradas analógicas. As entradas analógicas nós mapeamos através da função 4. Temos um total de 3. Vamos mapear agora as saídas digitais. Saídas digitais mapeamos através da função 15. Temos total de 11. Por último, o canal 3 vai ser das saídas analógicas, que nós mapeamos através da função 16. Temos um total de 3. Agora sim vamos fazer o login, mais uma vez. Vamos aguardar descarregar o programa. Está descarregando o programa. Vamos ajustar aqui no factorial. Vamos dar play na cena. Ele já detectou que nosso sistema está desabilitado, ele já acende o LED vermelho. Então vamos começar testando o modo manual, vou deixar assim mesmo. Tá. Só ver o que está acontecendo aqui.
porque ele não ligou a esteira. Já era para ele ter ligado a esteira, né? Ah, tá. Já vi o que aconteceu. Que logo no começo, quando eu estava arrumando aqui, eu deletei a esteira, né? Aí acabou saindo a variável. Saiu daqui. Tem que botar ela de volta. Então, está aqui sem corte, né? Então, pegou a primeira caixa. Então ele vai pegar a terceira. Como está no modo manual, ele vai realizar o ciclo uma vez e parar. Tá, faltou também adicionar o contador, né? 1, 2, 3, 4. Na realidade nós temos 4 saídas analógicas, né? Então vamos consertar isso aí. Botei só 3 aqui no mapeamento. Vamos aqui em Modbus CP Slave. Agora vamos fazer o login novamente. Então a gente vai corrigindo ao vivo aqui para vocês. Guardar o carregamento do programa. Deixa eu resetar a cena. Então nem precisa, né? Porque ele terminou o ciclo, né? Então, como está no modo manual, ele encerra. Vou colocar no modo automático e ver ele organizando as caixas. Pode ver que ficou direitinho aqui, tá, gente? Ficou bem organizado as caixas. Isso só acontece porque eu posicionei isso aqui, tá? Não ia ficar assim. Então eu vou dar um stop aqui e ver o que está acontecendo. Deixa eu girar aqui a chave. Tem que apertar o botão reset para sair do modo de emergência. Agora sim. Agora sim já está mostrando o valor da contagem aqui no display. Ele conta quantas caixas chegaram aqui.
Agora sim tá tudo ok, tá? Foi aparecendo os BO aí, mas a gente foi resolvendo, né? Pode ver que as caixas estão certinho, né? Não tem nem... Quando a gente não põe esse anteparo aqui, elas ficam desalinhadas, tá? Às vezes fica uma mais pra frente, a daqui fica mais pra trás. Então, eu achei melhor dessa forma, colocar o anteparo para que elas fiquem bem organizadas. Então, tá tudo certo aí com a nossa lógica, tá, gente? Como eu disse pra vocês podem ver que as caixas estão realmente bem alinhadas. Todos. Eu vou pressionar o botão stop para testar a lógica do stop. Vou ficar piscando até encerrar o ciclo e parar. Aí o botão de emergência a gente já testou, né? Então vamos dar um stop na cena. E essa foi a programação e a simulação da cena 15 Pick and Place XYZ do Factorio. Até mais, pessoal, muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto, tchau, tchau.